Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite a todos e todas. Nós estamos mais vindo uma vez ao ar, levando o canal São José I Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o meu Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. O texto que eu vou levar é Atos dos Apóstolos, capítulo 13 a 15. Embarcamos em Tórdia e navegamos diretamente para Sodomas. No dia seguinte passamos em Nápoles, daí fomos para Filipos, a principal cidade desta região da Macedônia. Passamos em Íncro e em Rama. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos pela porta da cidade, fomos para a beira de um rio, aonde parecia haver um lugar de oração. Sentamos e nós começamos a falar com as mulheres que aí estavam reunidas. Uma delas, chamada Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira e adoradora de Deus. Ela escutou o Senhor, tinha aberto seu coração para que prestasse atenção ao que Paulo dizia. Após ter sido batizada como sua casa, como todos da sua casa, ela nos convidou: se vocês me consideram fiel ao Senhor, venha ficar em minha casa. E nós conversamos e decidimos ficar. Me chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me impusesse uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes em calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me bem longe de ti. Mas sua força venceu e afinal eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Oh Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conhece a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na sua presença, no amor com os irmãos, na alegria, na paz e união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.
o que nesse texto que eu li do Atos dos Apóstolos, aqui eles estão em Filipos, né? Tudo colônia na Grécia, mas tudo colônia romana, e por esse motivo há muitos problemas, tanto da parte dos... Não é tanto dos romanos, é que os judeus são... o judaísmo é como uma praga, eles estão entranhados em tudo que é lugar. Mas o que me chama a atenção aqui é a descrição de Lucas. Ele fala nós, mas ele nunca diz que ele está junto, né? Ele está em casa, porque a Grécia é a terra dele, ele é grego. Mas aqui ele vai dizer que está Paulo e Silas, né? Ele não fala, mas ele fala nós. Nós viajamos e nós chegamos nesta cidade da região da Macedônia, e ali ele cita um nome que também diz que foi batizada, que é Lídia. Ela é de Tiatira, frisa no texto, Tiatira fica na Ásia, quer dizer, ela é estrangeira ali, mas ela já está procurando Deus. E aí topa com Paulo e é batizada, segundo Lucas, ela e toda a sua família. Depois ela convida eles para ficar na casa dela, que eles vão passar uns dias aí, né? Depois vai ter outro episódio. Desse texto nós vamos ficar só com esse. Então, Lídia, até aqui nós só temos uma mulher que prega o evangelho, só uma, que é Maria Madalena, né? Nossa Senhora, ninguém fala que Nossa Senhora tem outra história. Mas até aqui nós só temos Maria Madalena, e aqui eles já estão bem adiantados, né? Agora aparece Lídia, que se torna uma das grandes missionárias daquela época, porque depois ela, junto com Paulo, vai formar uma comunidade em Tiatira, né? Ela vai encabeçar esta comunidade. Mais tarde nós vamos ver isso, não é mais nem Paulo, é João falando das igrejas dessa localidade, da Ásia Menor. Então Lídia se torna uma grande missionária. Ela aceita, ela já estava procurando, apesar ela não era nem grega e nem israelita, mas ela é asiática. Mas ela já está interessada em Deus porque ela estava com as mulheres reunidas tentando fazer oração. Quando Paulo ou Lucas discretamente diz que no sábado nós saímos pela porta da cidade, ele fala nós, né? Mas ele está junto, ele vê tudo. E Paulo e Silas, então eles ficam na casa de Lídia, né? Uns dias. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o texto é pequeno, mas é interessante, porque surge aqui não somente um trabalho missionário de Paulo, que é um grande missionário, né? Junto com mais duas feras, que é Silas e Lucas, isso vai despontar bem mais tarde, e ele já está acompanhando Paulo, isso vai longe, e ele até aqui ele não é convertido, né? E ele continua. Tudo ele vai falando discretamente. Se a gente não tomar cuidado, dizer não é ele, né? Mas o que é que fica desse texto? É que Lídia se converteu. Aqui diz que batizou ela e toda a sua casa, toda a sua família. E também diz bem claro que ela é estrangeira ali. Agora, hoje nós falamos para o nosso povo, nós não falamos para pessoas estranhas. Paulo vai fazer os pilar dele na Grécia, o povo chamado gentil, ou seja, era pior do que pecadores, né? Mas é onde Paulo faz o grande feito dele. Ele começa na Grécia, é Filipe, é Macedônia, a região da Macedônia toda, é Antioquia, é Corinto, é uma leira, né, de Filemon, é muitas comunidades que ele forma, tudo na Grécia, Chipre. Mas o que nos importa é
ouvi a palavra de Deus, amei, gostei e aceitei. E logo a mulher se torna uma grande missionária. Quer dizer, ela vendia perfume, né? E ela era uma comerciante que vendia perfume, mas se apaixonou pelo Evangelho. Assim que deparou com Paulo, ao ouvir dele, foi batizada e daí para frente não parou mais, né? Tanto não parou que ela própria formou, junto com Paulo, uma das 7 igrejas da Ásia, a dela na cidade dela, em Tiatira. E a gente pensa, por que hoje nós temos tanta dificuldade de converter as pessoas? Porque a maioria das vezes nós mesmos não somos convertidos. E eu tenho falado aqui e repito, para que a gente leve a palavra de Deus às outras pessoas, nós precisamos primeiro que essa palavra exista dentro de mim. Primeiro, para eu falar de conversão, antes de querer converter as outras pessoas, primeiro a gente tem que ser convertido. Mas nós confundimos muito conversão com convenção, né? Porque alguém é convencido muitas das vezes e não convertido. E ninguém vai se converter à igreja. A todas as conversão é a Jesus Cristo. Não importa quem é que está falando, se é o padre, se é o bispo, se é um doutor, se é um eu, né? Que tenho pouca instrução. O que importa é que essa conversão é Jesus. A igreja existe e nós temos como a barca, como Jesus mesmo falou, ele diz, olha, que na arca de Noé só se salvou 8 pessoas. E ele compara a igreja que ele fundou com a arca de Noé. Ele falou, os que estiver fora, ninguém se salva. Mas ele é a salvação, né? Nós não podemos dizer agora, ninguém vai se salvar. A gente não sabe. Eu digo sempre uma coisa. Deus não se fecha nas fronteiras da Igreja Católica. Mas a gente estuda muito, né? E com pessoas que têm conhecimento, e não é uma brincadeira. Deus não se fecha nas fronteiras da Igreja Católica. Mas milagres só acontece dentro das fronteiras da Igreja Católica. Até porque o que é milagre? Uma coisa verdadeira, a assinatura de Deus. Não importa através de quem o milagre acontece. Por que Nossa Senhora Aparecida é Nossa Senhora Aparecida? Por que é tão venerada? Por que o santuário é tão frequentado? Por causa dos milagres que Deus tem feito através do tempo, desde os anos, desde quando ela foi achada até hoje, os milagres, esse é chamado assinatura de Deus. Então, por isso, é a grandeza de Nossa Senhora Aparecida, que é a mesma Nossa Senhora, né? Qualquer Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Guadalupe, todas é a mesma Maria, é uma só. Só que em cada lugar desses existe um título, né? Nossa Senhora Aparecida é imensa no Brasil, mas nós temos em Campo Grande hoje o Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é imensa no mundo inteiro. Eu fui uma vez no santuário dela, que na quarta-feira na quarta-feira eles têm, de hora em hora sai, e o santuário é grande. Não é difícil para você sentar, não. É difícil você achar um lugar para colocar os pés. E eles ficam das 5 da manhã até as 11 da noite. De hora em hora, mas na cidade grande, o pessoal precisa de Deus. O pessoal está necessitado. Nas cidades pequenas parece que a gente está mais acomodado, mais confortável, né? Então eu estive no santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Campo Grande
no horário das 5 horas da tarde, mas ele começa às 5 da manhã. De hora em hora sai aqueles e entra outros. E na medida, os horários de pico, o pessoal vão saindo para o serviço ou vão chegando do serviço, antes de ir para casa eles vão para o santuário. E só tem uma missa. É só a novena de Nossa Senhora Perpétua Socorro. Só tem a missa das 11 horas da noite quando eles fecham. E hoje ela está cotada em número. Tem o santuário esparramado pelo mundo inteiro, mas em número o santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Campo Grande está batendo em todos os outros lugares, em número de pessoas que frequentam o santuário. Isso é eles vão outros dias, mas o dia é na quarta-feira. Então, os milagres só existem nas fronteiras da Igreja Católica. Isso não é porque a gente quer negar, não é porque se quer tirar os méritos de ninguém. É porque são verdadeiros. O que é milagre? Milagre é algo que a ciência não explica. Então, é um milagre. Enquanto houver explicação científica, não é milagre. Então, como é e como foi que se chegou a essa conclusão? A Igreja do Oriente, que é católica, mas ela era ligada a Roma. No ano 1050, quando a Igreja começou a ter muita influência do Império Romano, quando eles viram que o Império estava influenciando mais na Igreja do que a própria Igreja, eles se separaram. Então, depois de muitos anos de estudo, chegou-se a essa conclusão. Enquanto eles estiveram ligados à igreja, eles têm milagre. Aconteceu um milagre. Depois que eles se desligaram da igreja, nunca mais aconteceu. Isso eles se separaram em 1050, no primeiro milênio. E aí a gente escuta barulho, zoada, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, mas não tem prova. O que é um milagre? Primeiro você tem que ter ido no médico e o médico vai identificar que você está com a doença, está em estado terminal. Ou é impossível, não existe mais remédio, não existe mais recurso na medicina para curar essa pessoa. Então você tem um atestado que você está com a doença e os médicos até mandam para casa e acabou. Mas quando acontece o milagre, que a pessoa ficou boa, então ela tem que... Não foi o médico que deu um atestado que ela estava desenganada, que não tem mais recurso para ela. E aí, depois de sã, essa pessoa vai fazer os exames de novo e quem vai dar o atestado é o próprio médico. Então, isso é milagre. Não é eu inventar uma doença e alguém faz uma gritaria lá na minha orelha e depois eu digo que eu estou curado. Mas você não apresentou atestado que você estava doente. Foi uma doença que você inventou e ali isso acontece muito. Mas os milagres têm que ser verdadeiros. Verdadeiro. Então, milagre só existe nas fronteiras da Igreja Católica. Mas é Jesus que faz, ele faz onde quiser. Mas, por enquanto, até o presente momento, os que nós temos provado, garantido, é somente da Igreja Católica. Como coloquei aqui, foi descoberto isso justamente por causa da Igreja do Oriente, que enquanto ela foi ligada à Igreja Católica, ela tem milagre. Depois se desligou, não tem mais. Então foi aí que, depois de muitos anos de estudo, que os estudiosos chegaram a essa conclusão. Não é uma invenção ou porque a gente quer tirar os méritos de outras pessoas ou de outras crenças. Não é nada disso. É pura e simplesmente a verdade. Porque o milagre é a assinatura de Deus. Se você contesta, o problema é seu. O que é o milagre? Em Fátima, por exemplo, aconteceu o seguinte: o camarada sofreu um acidente e precisou amputar a perna. Foi amputado. Tem 2 dessa natureza. Aí amputou a perna dele, se amputaram a perna e ele ficou sem uma perna.
E a mãe ficou cuidando dele. E naquela época, acho que em 1700, não lembro quanto que começou a aparição de Fátima, sei que não é agora. Então as lâmpadas que iluminavam as igrejas, as casas, eles usavam óleo de olívia. Então aquele óleo servia para alimentar a lamparina e servia para alimento, para comer, né? E ele sonhou, né? Já fazia muito tempo que essa perna tinha sido sepultada. E ele sonhou que ele ia lá na lâmpada de Nossa Senhora de Fátima e passava o dedo no óleo e passava na perna. E sonhou com aquilo. Sonhou, mas não acordou, dormiu. Quando a mãe dele chegou no outro dia, que foi levar café para ele, viu ele na cama, viu ele com as duas pernas. Aí ela soltou a bandeja no chão. Quem descobriu ele, estava com as duas pernas. Levaram no médico, os médicos fizeram o exame, fizeram o raio-x, é justamente a perna dele. Procuraram os restos da perna onde foi sepultado, não acharam. Tem um outro parecido. Isso é um milagre. Não tem ciência que explique. Então, isso é milagre. Segundo os historiadores, em Fátima, eles têm depósito de cadeira, de muleta, de tudo, mas não é milagre. Isso eu estudei, depois disso eu já estudei de novo, né? Mas quando eu estudei isso faz mais de 10 anos. Mas diz que era salas e salas, de cadeira, de muleta, de óculos, de tudo que... Mas milagre até ali só existia 260. Milagre. Aquilo que a ciência não explica. O outro, às vezes, é uma coisa qualquer. Pode ser uma coisa psicológica, coisa dessa natureza. Então, milagre só quem faz é Deus. Mas, voltamos ao texto, então nós vemos aqui que as palavras do pregador convence a uma pessoa que também está interessada no mesmo assunto e se torna uma grande missionária. Lídia depois torna-se a segunda, porque já tinha Maria Madalena, né? E aí ela abre caminho para outras mulheres, porque as mulheres eram proibido, né? Tinha que ter coragem mesmo, tinha que ter peito para fazer isso, porque não era bem aceito. Então, o que fica desse texto, que eu sempre gosto de meditar sobre ele, é a descrição de Lucas, né? A ousadia de Paulo é incontestável. Paulo sempre foi ousado mesmo e ele tinha porquê. E agora ele forma uma discípula que se torna igual a ele, que é Lígia, né? Lídia. E também tem muitos outros, Silas, Timóteo e tantos outros. Se a gente for falar aqui, a gente passa a noite toda só falando deles. Então, eu agradeço muito a cada um que está participando desse canal, São José Primeiro Santo. Eu andava um pouco desanimado com o canal, porque não estava indo, mas graças a Deus ele está começando a deslanchar. Por isso eu sou muito grato. Como já falei muitas vezes, eu não tenho interesse nenhum em fama, em querer ser famoso, mas o canal precisa crescer, porque precisa de pessoas que eu digo que vocês estão me ajudando a pregar o Evangelho, vocês estão pregando o Evangelho junto comigo. Como faço isso? Você faz se inscrevendo, você faz comentando um vídeo, você faz, não precisa ser um grande comentário, você faz curtindo, visualizando, tudo isso vocês estão me ajudando a pregar o Evangelho. Por quê? 100 pessoas, se ninguém assiste o canal não vai ficar no ar. Por quê? O próprio YouTube não aceita. O canal não tem audiência. Era o que estava acontecendo. A audiência estava muito baixa. Mas de 15 dias para cá ela vem subindo bastante, né? Eu já estou dando graças a Deus e muito mais agradecendo vocês. Senhor, eu sei que é teu este lugar,
todos querem te adorar, tome sua direção. Senhor, vem o Santo Espírito os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, oh sim, o teu poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que está presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. Esse é um horário bom para nós rezar Ave Maria, então eu convido a todos a rezar junto comigo, a nossa mãe do céu, para que nos ajude. Nesse mês eu estou rezando pelos depressivos. A oração serve para todo mundo, mas é para os depressivos. Então eu convido todas as pessoas de boa vontade a rezar comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado a todos, desejo uma boa noite, uma ótima semana e espero no próximo vídeo estar melhor. Vocês percebem que a gente está procurando dar uma melhorada, mas por enquanto nós ainda estamos meio pacato, né? Mas eu agradeço imensamente, Jesus também, a cada pessoa que está me ajudando a segurar esse canal no ar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.